na cruz. Oi, gente, bom dia, boa tarde. E aí? Gente, você acha que eu tô aqui porque hoje é Sexta-feira Santa? Eu não tô aqui por causa disso. Eu não tô aqui porque hoje é Sexta-feira Santa, como o mundo diz. Eu tô aqui porque você é templo do Espírito Santo. Isso aí é só um dia, né? A sexta-feira é um dia, né? O que acontece? Jesus morreu. Jesus morreu, mas ele vivo está, né? Jesus Cristo está vivo. Então, o que eu quero te falar? Eu quero contar para você um pouquinho da minha experiência. Eu quero te explicar o que aconteceu, né? Nós andamos dispersos. O homem, ele tem que colocar para fora o que está nele. A própria arte fala que a arte só existe, né? Tem um ditado, tem um autor que falou isso, para tentar resolver os conflitos internos, né, do homem, para ele se expressar, né? Nada mais óbvio, né, que o ser humano, ele quer colocar o dia, né, da morte de Cristo como algo importante. Tá, ok, vamos lembrar de Cristo hoje, só que Cristo está vivo, né? E a gente vê isso. Eu estava no meu dia, normalmente, né? Um dia como qualquer outro, né? Afinal de contas, se você é templo do Espírito Santo, por que só em um dia você vai se voltar para Cristo, né? A gente, claro, lembra esse dia, como é falado como o dia dele, a gente lembra, né? Da presença dele nesse dia, mas do sacrifício, né? Que ele está vivo, mas é justamente sobre isso que eu quero falar. Ele está vivo. Então, se ele está vivo, né? Então a gente tem que... A gente não está falando... A gente está falando de um momento, lembrando do momento de um sacrifício. Então, por que você não vive a presença de Deus diariamente? Eu tô aqui para falar sobre isso. Eu estava saindo, né? Indo para Tinha feito meu momento com Deus hoje. Estava indo almoçar. E... dentro de uma determinada situação, Deus me mostrou, onde eu estava almoçando, Deus mostrou coisas que eu precisava falar, né, para algumas pessoas. E fala isso para ele, fala isso para ela, né? E é interessante que o que eu falei é justamente sobre o que eu estou comentando aqui. Porque a gente não vive para Deus todo dia, sendo que Ele está vivo, né? O ser humano, ele precisa de um dia para lembrar do sacrifício que Deus fez, né? Mas na realidade ele está vivo todo dia. Você já abriu o coração para ele hoje? Porque a única barreira entre você e ele é você permitir. Você não precisa de um dia para isso. O dia pode até te lembrar disso. É bom porque o dia te lembra, mas você, né? Você tem que lembrar todo dia, né? E não é todo dia que nós nos lembramos. Só que é o momento que nós nos lembramos. Deus, a palavra diz que Ele abre a porta do coração. Quem abrir eu estou à porta, eis que bato, né? Quem abrir a porta, eu cearei, entrarei e cearei com Ele. E dentro dessa situação, que eu falava justamente sobre o ego, né? A pessoa está tão focada no ego, e a mensagem que Deus queria levar era justamente sobre estar cheio de Deus, né? Deus, ele não pode te conduzir se você não é inteiro dele. Ele pode até te conduzir,
mas Ele quer que você seja inteiro, e assim Ele se entregou, né, para nós. Então, e dentro dessa situação que eu alertei, eu consegui ver o que eu tinha alertado na situação em si, né? Estava passando um filme da morte de Cristo, e as pessoas todas conversando como se não tivesse passando nada ali. Então, ou seja, assim como o dia está ali para vocês lembrar naquele dia e todo o resto do ano você não fazer jejum, você não buscar de verdade Cristo, as pessoas estão vendo ali o filme só para dizer que lembram, mas não querem dar o seu coração para Ele, porque isso é o mais difícil. É o mais difícil todo dia de manhã você chegar e entregar o seu coração para Jesus. Todo dia de manhã você chegar e abrir o seu coração para Jesus. Deixar as rédeas da sua vida e deixar, já que Ele está vivo e Ele entregou o seu corpo para nós, assim como Ele foi para nos salvar, Ele se entregou. Por que nós nos entregamos? Qual é o problema? Então o problema é esse, né? E aí dentro dessa situação eu estava pensando sobre isso, né? É justamente essa questão. As pessoas, elas querem fazer menção a algo, ok, mas você quer entrar e cear, deixar Ele cear todo dia com você? Né? Tudo é importante. Deixar cear é você estar com o mar como Maria. Deixar tudo e parar para ouvir. Hoje de manhã eu queria fazer tanta coisa, eu parei e fiquei ali. Vou ter comunhão com Deus. Então, deixar Ele cear com você, abrir a porta do coração dele, nada mais é do que você dar o seu tempo para Ele. E Ele muda toda a sua noção de tempo, a sua noção de prioridade, né? Então, essa é a mensagem. Porque o nosso Jesus está vivo. E aí dentro da cena que eu estava vendo no filme, quando eu estava fazendo essa reflexão, né, e eu estava pensando sobre isso, eu vi a cena em que Jesus, ele era questionado no julgamento, né, antes de sua morte, sobre quem ele era, né? Porque afinal de contas, se você é o Messias, cadê, né? Todo mundo quer uma explicação. Quando Jesus veio, queriam que ele fosse um rei num palácio. E aí vem um bebê numa manjedoura. Aí quando perguntam quem é, uns dizem que ele é isso, que ele é aquilo, mas quem é você? E o que mais me chama a atenção nisso é que Deus, Jesus, ele é o silêncio, sabe? Ele se revela de uma forma dizendo assim: eu sou isso, entendeu? Eu simplesmente sou isso que você está me falando. Você queria o quê? Você queria um espetáculo? Você queria tudo aquilo? Você queria aqueles aplausos? Você queria títulos? Sharamanassu decai. Jesus, ele simplesmente se apanhando ali, né? Afinal de contas, você não tem culpa nenhuma, você não fala nada, é isso mesmo que eu sou. Eu sou simples e eu quero me revelar a você todo dia. Eu quero me revelar a você simplesmente todo dia. Eu quero fazer parte da sua vida, diariamente. Sabe quando você senta para tomar aquele café? Você quer muita coisa de Deus, às vezes Ele quer sentar com você. Ele quer se relacionar com você, na forma simples. E você? Você recebe Ele assim? Você sente a presença dEle? Ou você quer que Ele se revela? Que nem os homens questionavam Ele: quem é você? Aí quando ele fala a verdade, o mais interessante é que ele apanha, né? Se você for ver o filme, ele apanha, ele olha, e aí ele fala assim, ele olha no olho e ele diz quem ele é, né? E ele fala a verdade, né? E eles entendem como blasfêmia. Desde quando a verdade ela vem sido entendida como loucura na humanidade, não é mesmo? Quanto tempo Deus tem ouvido e visto reinos, visto coisas mudarem, Ele permaneceu o mesmo. E diante de toda a loucura do mundo, aquilo que é verdade é o que parece louco. Porque a palavra diz que Ele confunde as coisas, Ele usa coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Né? O
que você coloca na imagem do que é Deus se revelar, talvez seja algo assim supremo. Oh, meu filho, eis que eu te revelo, eu estou falando contigo. Não. Será que você não para conversar com Deus quietinha, em espírito? Pede a presença do Espírito Santo para te ajudar a ouvir, para te ajudar a abrir o seu coração. E ele não fala na sua mente, ele não fala no seu pensamento, ele não fala com você. Entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Então ele foi açoitado, né? E aí o que eu acho mais interessante? Que aparece Pedro para ver, e aí começam a perguntar lá de trás, mas você anda com eles? Você anda com eles, né? E Pedro nega. Olhando para Jesus, ele nega, né? Pedro, ele não resiste ao sistema, né? Ele não resiste, né? Só que ele olha para Jesus, né? Na hora que Jesus está lá todo caindo aos pedaços, ele olha e ele nega, né? Porque Jesus, a própria Bíblia diz que ele não era digno, ele não tinha beleza alguma, né? Que ele foi pisado, que ele foi humilhado. As pessoas não faziam caso dele, viravam o rosto. Xarabaçu decai. As pessoas não queriam vê-lo, ele não era nem compreendido no mundo. Você está esperando Jesus voltar para você viver com ele? Xaramanassu decai. Você está esperando Jesus voltar para você sentar e conversar com ele? Xataramanassu decai. Você está esperando isso? Ou você está reconhecendo ele hoje? Já não fizeram caso dele antes. Lá atrás já não faziam caso. Quem faz caso dele vive com ele, abre o coração, né? Vive a presença. Você está esperando o quê? Você acha que Jesus, a palavra diz que Jesus vai voltar, né? Como um ladrão. Muitos vão estar desapercebidos. Muitos dormem. Noivas imprudentes. Xaramanassarabalarabaxericai. Vão estar dormindo. Xantaramanassudekai. Laramanarabassudekai. Xaramanadarabassudecai. Vão estar dormindo, né? Então isso que é interessante de você ver. E aí, quando ele apanha, né? Quando ele começa a negar, ele olha para Jesus, Jesus cai no chão, né? E Jesus, caindo no chão, continua olhando para os olhos dele, dizendo: ei, você tá vendo que você tá me negando? Laramache, decantore, me decai, assudecai. E eu continuo aqui, morrendo por você. Eu tô apanhando, mas eu morri por você. Eu me entreguei por amor para comprar você para mim de volta. Ramachei tekandaramanai. Ele continuou olhando para Pedro. E você está aí, né? Cadê? Minha filha, meu filho, meu irmão querido. Se você não vê Jesus, né? Hoje, que céu é esse que você busca? Que reino é esse que você busca? Você busca o reino? Qual reino? O reino do Filho do Deus vivo, que está vivo aí do seu lado, Ramachete Kandanamanai. Ele está vivo do seu lado, né? Então, isso é o que mais me mexe comigo. Ver que hoje eu estou aqui por ele. Enquanto eu apanhei do mundo por escolher ele, ele apanhou do mundo para me escolher. Aí você pensa, o que eu poderia fazer para merecer? Você quer fazer algo para merecer. Você quer fazer algo para poder dizer não, né? Você quer fazer algo para poder dizer: eu quero conquistar esse amor, mas ele já me conquistou. Ele já se sentiu conquistado por mim, né? Apanhando e eu negando ele, ele olhou nos meus olhos. Jesus olhou nos olhos. Isso é uma coisa inexplicável. Olhou nos olhos enquanto ele estava lá, caído no chão. Xaramanassudekai. Entendeu? Ele estava lá olhando nos olhos. Entendeu? Aquele olhar apaixonado. Apaixonado. Eu me rendo, Pai. Né? Eu me rendo. Eu me rendo a Ti. Eu me entrego. Eu vou ter que apanhar, né? Vou ter que apanhar, obedecer para salvar, mas é por amor, é porque eu tenho que salvar essas pessoas que estão aí.
para salvar eu e você que estamos aqui, né? Ele veio para te salvar, você que está aí me ouvindo. Ele continua olhando para você. Não sei qual é esse céu, né, que você espera, né? Você já pertence, creu, viveu, né? Você já tem total e livre acesso ao Pai. E no céu você será conhecido pelas obras. Então, irmãos, é isso que eu queria falar. Esse amor de aceitação, esse olhar de aceitação. E saber que eu e você não podemos fazer nada para comprar esse amor. Nós não podemos, o amor não se compra, né? Não se merece. Ele amou ele me amou, ele amou você primeiro. Então, que sentido faz eu viver um dia ou outro? Não, eu vou viver todos os meus dias para ele e ainda não vou poder comprá-lo, né? Não vou poder comprar esse amor. Você entende a condição que nós estamos? Né? E ainda nós às vezes nos assustamos quando a Bíblia diz, né, seja lá no Novo Testamento, né, nos Evangelhos, da gente ser escravo, prisioneiro de Jesus. Nós já somos prisioneiros pelo fato de que Ele nos redimiu, né? Ele trouxe a nossa reconciliação com Deus, né? E você é amarrado por esse amor, né? Nem que você queira pagar, né? Sair, fazer algo por ele, né? Você não pode. O que te leva a querer viver sem ele? Sendo que ele é o amor, sendo que ele é a glória, né? A presença do Pai, né? O que te leva a querer viver sem isso? Né? Um Deus que é amor, um Deus que sabe o que é o melhor para mim, para você. Então, é o que eu falo, né? Pedro, você que nega ele nunca deixou de olhar para você, né? Dentro dessa situação. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. Eu queria dizer que nada pode te separar do amor de Deus. Esse Deus, ele é vivo, né? Então, você tem o prazer de viver ao lado pertencer ao amor verdadeiro. Você que está aí, que acha que não tem sentido mais para viver, né? Acha que não tem sentido para existir, não vê graça nessa sexta-feira. Para você talvez não faça tão diferença esse dia. Não sei se você já achou sentido, né? Em olhar para esse dia e falar, eu preciso desse Deus. Não sei se você já percebeu o que ele fez por você, de fato. Mas eu quero te dizer que nem que você queira, né? Você não vai deixar de ser amado por ele. E ele não é como qualquer outra situação aí que, como você não concorda comigo, né? Você vai para lá. Religiões e religiões, né? Pessoas e pessoas que pegam e fazem acepção de pessoas. Só que Jesus morreu por todos. Ele jamais fez distinção entre o X, Y, Z. Apesar dele dizerem o contrário, ele jamais fez essa distinção. Jesus nunca fez essa distinção. Só que o homem erra, o homem confunde as coisas. Então, irmãos, eu quero te dizer, quero te convidar a perceber isso hoje. Todo o amor que você precisa, você já tem.
né? Se você um dia duvidou disso, se o mundo fez você duvidar disso, eu quero te dizer, lá, Bachute Cantaramanai, que o mundo também não compreendeu o amor verdadeiro, né? Que é um amor decidido, que um amor que tudo suporta, tudo crê, que tudo suportou numa cruz por você. Ele já está aí com você, né? Você não precisa fazer nada para... Você não precisa fazer esforço para receber o que de graça foi dado. Foi dado de graça, né? Enquanto Ele tomou o nosso lugar para que a ira de Deus caísse sobre Ele, Ele nos traz vida e reconciliação com o Pai dele, que iria levantá-lo ao lado dele. Então é essa palavra que eu quero deixar para você hoje. Você é amado e você foi salvo. Só falta talvez você perceber isso verdadeiramente. Amém? Paz do Senhor.